Vamos lá. Vamos dar início aí mais um talk show biomédico. Isso foi um projeto que a gente desenvolveu e vai ficar permanente. Não foi motivado, obviamente, por causa das questões referentes à pandemia, mas a gente achou muito interessante essa oportunidade de fazer, porque nem sempre a gente tem a oportunidade, as pessoas nem sempre têm a oportunidade de se locomover a um determinado lugar, e não deixa de ser uma ferramenta de extremo troca de contatos, né, de aprendizado, usar essa ferramenta para disseminar os assuntos da biomedicina. Não só da biomedicina, mas da ciência de modo geral. A gente está querendo manter esse talk show biomédico nesse formato, mesmo quando tiver a volta, né, e poder trazer aqui pessoas não só da área da biomedicina, mas também de outras áreas, mas que possam contribuir para o debate, né, de um modo geral. Sim. Áreas com profissionais com que a gente também interage muito bem. Tanto que o primeiro foi um dentista, né? Foi o Miguel Marto, acho que você até conhece ele. Não sei se você lembra dele. Eles foram os portugueses que vieram fazer um link com a gente lá Sim, né, na patologia. na patologia, isso. Aí o Miguel era um deles. Aí foi o primeiro, foi quem começou esse talk show aí, biomédico. O segundo foi com Regina Diego, que é lá é um grande imaginologista lá do Ceará. O terceiro está sendo com você, e aí sucessivamente. E a gente está querendo manter que seja todas as quartas-feiras, às 20 horas, porque é o horário que a maioria parece que pode, às 20 horas. Tanto é verdade que hoje já está com, vamos dizer assim, uma espécie de recorde de público em relação aos dois anteriores. E aí a gente vai ficar mantendo, sempre nas quartas-feiras, às 20 horas. Sempre quarta-feira, às 20 horas. Até dezembro, está garantido aí o talk show. E a gente já está, inclusive, agendado até agosto. Todas as quartas-feiras até agosto já está fechado, né? As pessoas que vão falar. Em breve eu falo um pouco sobre isso. Mas É, aí, me parece que as quartas-feiras é um dia meio sagrado para live, viu? é verdade. É, porque tem muita live nas quartas-feiras, viu? Domingo é um dia ingrato, né? Sábado parece que também não é muito legal, não. Sexta-feira nem pensar, porque a gente concorre com a sofrência aí dos artistas, principalmente sertanejo, aí é uma concorrência desleal pra gente, né? É verdade. Aí só restou de segunda a quinta. Segunda é um dia muito complicado também, porque o pessoal parece que não acordou, né? A semana. Aí ficou aí, terça, quarta e quinta. Aí É para ficar verdade. entre terça, quarta e quinta, a gente bora deixar na quarta, vai ficar no meio. Aí quem sabe quando a gente virar tradição, né? Todo mundo já sabe que quarta-feira vai ter, de 20 horas, uma live do conselho. Aí de repente isso faz com que, né, virando essa tradição, as pessoas já sabem que nesse horário tem, então não vão botar nesse horário. Vamos ver, né? Isso. Bom, então vamos começar. Um prazer lhe ter aqui. Você que já é um amigo, né? Você que tem é citopatologista, mas é muito mais do que citopatologista. É um militante da citopatologia, eu diria assim, né? Vamos dizer que a citopatologia hoje, a biomedicina e a farmácia também, né? Tem muita tranquilidade em fazer essa área, graças a vários nomes, como Carlos Eduardo, por exemplo, como o Adria também, e você, com certeza, que é um dos expoentes aí, pessoa que a gente tem muita admiração, e eu, particularmente, tenho uma amizade aí, já com você, de alguns anos para cá, né? Isso. E você está aqui por tudo isso, né? E pelo estreitamento que você já está conosco em relação à entidade também, ao Conselho. E vamos deixar a palavra aberta para você iniciar. Tenho um prazer também de dizer que a gente finalmente já tem até um artigo aí, ó, que a gente está compartilhando, né? Do trabalho do Isso. grande Francisco, que está aqui também acompanhando. Uhum. E fique à vontade, pode começar a falar e depois a gente faz algumas intervenções aí com perguntas. Grande Jacinto. Tá ok. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, ao professor André, assim, representando todo o conselho, agradecer o conselho pelo convite. É sempre bom estar falando com os colegas e também com os nossos colegas de trabalho, que não são da mesma categoria, biomédicos, mas são farmacêuticos, biólogos, médicos e por aí vai, né? Médico veterinário também. Ou seja, é muito bom a gente ter um espaço e eu acredito que essa pandemia tem ensinado a gente a justamente isso, compartilhar informação. Eu não sei vocês, mas eu tenho trabalhado muito mais com essa pandemia do que antes,
né? E o André me pediu um tema que eu achasse interessante para passar alguma informação para vocês e tal. E eu achei que esse tema é muito bom porque ele tem tudo a ver com citologia, ele tem a ver com patologia, tem a ver com inovação, com informação. Então, eu vou tentar aqui mostrar para vocês algumas informações e depois abrir para a gente bater um papo, tirar algumas dúvidas e conversar mais um pouco sobre o tema. Eu fiz de uma forma resumida, porque nosso tempo é curto, e aí, à medida que a gente for conversando depois, eu posso voltar alguma coisa, a gente vai vendo como faz, tá certo? Então, eu vou diminuir minha telinha aqui, eu vou para o canto, porque eu acho que fica melhor. E aí, vamos lá. Então, a história é o seguinte, HPV além do câncer cervical. Por que esse tema? Esse tema, ele é atraente no sentido de que, quando a gente está trabalhando, principalmente os histologistas, ou quem quer fazer histologia, né, ou diagnóstico na parte geral de histologia, se pensa primeiramente em citologia para cervical, câncer de colo uterino. Muitos até acham que a coisa acaba por aí, mas a conversa é bem mais longa e é isso que a gente vai falar, tá certo? Então, para quem não me conhece, eu creio que conheço vários, já vi alguns nomes aqui bastante conhecidos, pessoas que acompanham já o meu trabalho, o trabalho do nosso grupo. Agradeço imensamente pela companhia de vocês, sintam-se abraçados. Então, para quem não me conhece, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, faço pesquisa também lá, a gente tem um laboratório que é esse aí de pesquisas citológicas e moleculares, e temos um grupo de pesquisa junto ao CNPq, que é o grupo de pesquisa em doenças crônico-degenerativas, né? Por isso a gente abrange uma série de técnicas e uma série de caminhos, porém o nosso caminho principal é trabalhar com essa parte patológica, citopatológica especificamente, e HPV. Então, indo para o próximo, então, o que é que eu chamaria a atenção inicialmente? Papiloma vírus, as principais características. Eu não vou falar de toda a história do papiloma, porque muitos já conhecem, o nosso tempo é curto, mas vou tocar em algum, vou pincelar algumas coisas que são realmente interessantes, como, por exemplo, as afinidades que... Deixa eu ligar meu laserzinho aqui. As afinidades, né, que o papiloma tem. Então, muito se fala sobre como adquirir, né, como se infectar com o HPV. Então, isso depende muito da região do corpo onde você vai se infectar. A princípio, a gente tem que pensar o seguinte: HPV gosta de epitélio. Então, a característica que mais resume a afinidade dele seria que ele é mucosotrópico e epiteliotrópico, ou seja, ele tem atração por mucosas e epitélio. Então, onde você tiver um revestimento de epitélio, isso é muito comum no corpo da gente, né? Você vai ter aí uma afinidade do HPV por isso. Características moleculares. Se tem um vírus otimizado, obviamente que a gente não pode comparar com o corona, né, o 2, que está causando a Covid-19, que esse é bem adaptado, bem evoluído, mas o HPV é um deles. Então, ele tem características moleculares, inclusive você pode ver aqui com um genoma circular de aproximadamente 8.000 pares de base, todo otimizado, cada pedacinho dele é muito bem usado, né? Então, ele tem esses dois genes aqui que vão produzir duas proteínas, E6 e E7, que são as oncoproteínas. Então, a capacidade carcinogênica desse vírus se resume, mas a gente vai falar, na engenharia que esse vírus desenvolve utilizando a superexpressão dessas duas oncoproteínas dentro da célula do hospedeiro, com esses dois genes integrados ao gene do hospedeiro. E a transmissão dele? A transmissão dele, você precisa de ter receptor, como todo vírus. Então, esse aqui, essa bolinha aqui que a gente está vendo, que vê uma parte mais externa, um laranja mais escuro e uma parte mais interna. Eita, eu estou em cima aqui. Pronto. Essa bolinha aqui. Então, eu tenho duas proteínas aqui. Essa maior, que compõe essa estrutura maior, é L1,
que vem desse GNL1 aqui, e essa laranjinha escura aqui, que vem do GNL2, são as duas proteínas que formam o capsídeo. Então, isso aqui é responsável por se conectar, se ligar ao receptor que existe na superfície das células, que são receptores de sulfato de heparano, né? E aí, o que é que acontece? Ele é endocitado, exerce uma série de mecanismos, e aí ele consegue infectar a célula. Depois há uma reprodução desse DNA dele, depois se encapsula, e aí infecta outras células, né? Existe uma controvérsia sobre a disseminação uma vez você é infectado pelo sangue, mas eu vou falar melhor mais na frente. Então, a transmissão e a disseminação é transmissão eminentemente sexual e disseminação através de portas e de contatos, né? Então, se for via sexual, são microfissuras no epitélio que expõem as células basais. Então, são as células basais que têm receptor para o vírus. Assim, é a mesma coisa em outras regiões do corpo, tá? As questões imunológicas desse vírus, atualmente, são as mais discutidas, são as mais, digamos assim, o objetivo, e na realidade, de uma maneira geral, está se pesquisando muito sobre o comportamento imunológico ligado a diversas infecções, porque a parte imunológica está elucidando muita coisa que a gente ainda não conseguia esclarecer. Então, esse vírus ele tem um envolvimento gigantesco com alterações em algumas vias. Depois eu vou rapidamente falar alguma coisa, mas as interleucinas são moduladas, são superexpressadas ou inibidas através do mecanismo desses dois genes integrado à célula do hospedeiro. Então, tem toda uma série de interações que está sendo mais esclarecida ainda, os trabalhos não são tão completos, mas a gente está chegando lá. E tem a questão do vírus também ter um escape imunológico muito bom. E aí dificilmente você desenvolve anticorpos e fica imunizado contra o vírus. Tá? Então, a questão imunológica é uma incógnita e precisa ainda muito ser trabalhada. Bom, o grande diferencial desse vírus para que ele possa exercer uma atividade realmente digna de você dizer assim, ele é um vírus oncogênico por conta de quê? Então, se a gente pegar o DNA dele, é um vírus DNA circular, né? E o que é que ele faz? Essa proteína que eu falei, a E6 e E7, são duas proteínas que são consideradas oncoproteína. Obviamente, estou mostrando o gene aqui que vai expressar a proteína, né? E aí, essa proteína, no início, ela está sendo expressada pelo vírus, usando a maquinaria celular do hospedeiro, só que ele não está integrado ainda no genoma do hospedeiro. Então, o que é que acontece? Eu tenho uma expressão suficiente para algumas atividades do próprio vírus. O vírus, quando infecta, ele está preocupado principalmente em replicar. Então, ele replica, mas de uma maneira um pouco mais ordenada. Então, ele faz cópias do DNA dele. Isso na camada basal. Depois é que ele vai produzir aquele capsídeo que eu falei no início. Por isso que os genes receberam o nome de early, que significa cedo, com E, e late, que significa L. Então, esses dois que vão formar o capsídeo, esses dois genes que expressam essas duas proteínas, vão aparecer para formar essa partícula viral nas células mais maduras, né? As células superficiais. E aí fecha o ciclo, né? Então, veja que há uma integração, obviamente que depois algumas coisas vão acontecer aí, e essas proteínas vão ficar lá fazendo uma superexpressão, e quem rege a integração disso aqui é um genezinho que pouca gente dava valor, e viu que sem ele a coisa fica complicada, que é o E5. Então, no início você tem E1, né, E2 e depois E4 trabalhando para maquinaria e para manter a replicação viral. Depois você tem L1 e L2 trabalhando para fazer capsídeo. Depois E5 vai lá e integra parte, né, do genoma, dos dois genes no genoma do hospedeiro.
e aí você tem superexpressão. A partir disso, as coisas vão mudar. Por quê? Porque essas duas proteínas, E6 e E7, têm atividade sobre as proteínas vigilantes do ciclo celular. A E6 atua em cima de P53, que fiscaliza, digamos assim, o material que foi replicado para entrar em mitose. Quando isso é detectado, que o material tem erros, você dispara numa célula normal o mecanismo de apoptose. O E6 faz o P53 ficar... perdão. O E7 faz a P53 ficar cega. E antes disso, na replicação do DNA, o E6, né, ele vai também fazer uma vigilância para ver se a replicação do DNA do vírus aconteceu ao certo. Então, recapitulando, E6, na realidade, é a P53 para fazer a replicação do DNA, e a E7 interfere na proteína do retinoblastoma antes da mitose. Daí, o que é que acontece? Só para você ter ideia, a interferência que essas duas oncoproteínas têm nesse ciclo aqui. Isso é um ciclo representativo, cada sinal desse, para quem trabalha com câncer ou estuda câncer, sabe que cada sinalzinho desse é uma convenção para você identificar um dos mecanismos agrupados da carcinogênese. Se você observar, em todas essas vias, você tem uma ação ligada a E6 e E7. Ó. Todas as vias têm. Então, você imagina o quão representativo essas oncoproteínas são na carcinogênese, né? Então, se você pegar aqui, por exemplo, a P53 e a proteína do retinoblastoma, né, que tem esse nome, mas não é por conta do retinoblastoma, se convencionou chamar ela assim, por conta do início da pesquisa. E aqui você vê que esses genes são considerados supressores de tumor, e a E6 e a E7 está atuando sobre eles. E por aí vai. Todos esses marcadores aqui são vias oncogênicas que as oncoproteínas vão interferir, vão entrar nesse mecanismo, como, por exemplo, aqui nas metaloproteinases, que a gente sabe que são endopeptidases, né? Que são são enzimas capazes de digerir colágeno, membrana basal, moléculas de adesão. Então, tudo isso aqui facilita, por exemplo, a metástase no câncer, né? E por aí vai. Tem uma série de coisas aqui que daria panos para a gente conversar durante horas e horas, mas nosso tempo não permite, o nosso foco não é esse, né? Então, ó, como é que surgiu essa questão do papilomavírus? A gente tem papilomavírus, que vem da família Papiloviridae, e essa família, ela não só tem vírus humano, tem vírus de animais, né? Essa família, ela tem, por exemplo, BPV, que é bovino, e também você vai encontrar outros vírus que são restritos a animais, assim, abre aspas, né, que hoje a gente viu aí, está vivendo na realidade era uma zoonose que virou, passou a infectar humanos, mas por enquanto no HPV os vírus ainda estão divididos. Então, quando a gente fala papilomavírus humano, é uma classe desse vírus que está restrito a infectar humanos. Então, a história antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo, 500 mais ou menos, já se tem relato dessas verrugas. Né? Essas verrugas estavam associadas quando tudo estava começando ali, aqueles primeiros sábios que seriam curandeiros ou médicos primitivos, né, digamos assim, eles associaram, observando que quem tinha mais essas verrugas eram pessoas mais promíscuas. Não que ter uma verruga dessa significa ser promíscuo, não. Basta ter contato, porque a pele também tem esses receptores, a pele ferida, né? A gente tem uma camada de queratina que não deixa expor um pouco esses receptores, mas aí, se você tiver uma área lesada, uma área esfoliada, pode ser que exponha receptores e você tendo contato com outra pessoa, você vai adquirir esse HPV. Então, ele forma essas estruturas, às vezes é uma verruga pigmentada, né? Outras vezes pequenininhas, aparece só elas, outras vezes mais alta, mas elas sempre têm relevo e tem uma superfície meio carrasquenta, como se tivesse seco, bem seco, né?
Então, a pele foi a primeira observação, digamos assim, né? Mas hoje é um motivo na dermatologia, de ter uma certa atenção e despendido muito tratamento em cima disso, porque não fica só com verruguinhas, tem outras coisas mais graves. Mas aí veio colo uterino. Colo uterino, realmente, vou sair daqui porque fica melhor aqui. Colo uterino, ele é digamos assim, ele foi realmente o que consolidou o conhecimento sobre o HPV. Né? Então, a gente hoje conhece, tem gente que já é apresentada ao HPV, já com todas essas informações, e já acha isso bem banal. Mas o conhecimento sobre HPV, o mecanismo, tudo, é recente. Na década de 60, começou no final da década de 60, né, com Peter Rose, que foi um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 68, se eu não me engano, foi 66. Ele estudou essas verruguinhas em galinhas. Então, não somente estudou, como ele viu que quando colocou, sem querer, como as grandes pesquisas, quando ele colocou essas galinhas juntas, ele viu que elas se contaminavam e viu a evolução de uma verruga dessa e algumas lesões caminhando para maligna. Então, a partir desse momento, acendeu aquela ideia de que se é contagioso, pode ser um vírus. Se é um vírus, eu posso fazer vacina. Então, a ideia da vacina já vem mais ou menos daí, a partir desse momento. Então, colo uterino consolidou, inclusive a citologia ajudou, porque a citologia não sabia o que era coilócito, só foi saber o que era coilócito, que era HPV, replicação, várias cópias do vírus dentro da célula, depois que a citologia já tinha achado aquilo ali e associado muito a lesões. Então, mulheres que tinham lesões, algumas delas apresentavam coilócitos. Então, hoje a gente sabe que coilócito é um efeito citopático de HPV. Né? Quando a gente encontra coilócito, a gente já diz logo, ó, é uma lesão L-sil, tá? Se ela tiver restrita, né, somente às células maduras. Mas aí a gente dificilmente vai ver um coilócito, não vai ver um coilócito numa célula de H-sil equivalente, por exemplo, ao NIC3, porque lembra que o HPV ele não está mais preocupado aqui em se replicar, ele está preocupado em expressar oncoproteínas. Então, dificilmente você vai ver. Mas, por exemplo, num colo como esse, talvez essa região aqui, ó, de LC, eu encontro bastante coilócito, mas aqui eu não vou encontrar. Como a gente colhe raspando todo o colo, então as células vêm misturadas, né? Bom, e aí, o que é que acontece? Vamos para o próximo. Apareceram aí outros locais, outros sítios, né, que a gente vai denominar de... não que eles não existiam, mas eles foram associados a isso. Né? Então, esses condilomas penianos, né? Condiloma vulvares, vaginais, né? Eles são lesões realmente comuns nos países desenvolvidos, na casuística do mundo todo, 85% dessas lesões está aqui, né? Aliás, estão nos países em desenvolvimento. Isso é muito difícil de tratar, muitas vezes, como aqui, termina necessitando, às vezes, até de amputação. Aqui é uma sequência de tratamentos, isso leva muito tempo, é muito doloroso, porque a pele ela tem muito receptor terminal nervoso, e aí dói bastante. Isso é, às vezes, cirúrgico, por queimagem, são várias sessões. Então, por isso que é bom ter a vacina que previna esse tipo de lesão. Né? Então, pele, colo uterino, tudo bem. Anal, região anal e perianal, né? Peniano, como eu falei, vaginal, vulvar, oral, que é também um cuidado que se vem tendo, né? Os odontólogos têm trabalhado bastante nisso daí. E a questão do orofaríngeo, quando você passa nessa cavidade, e se você levar em consideração a região da nasofaringe, da orofaringe e da hipofaringe. Então, toda aquela área desenvolve tumores e hoje está sendo bem relacionado a isso, ao HPV. Então, a gente pode ter uma casuística aí de 25% a 65% dos casos de câncer de orofaringe associados a HPV. Então, hoje é uma prática se pesquisar isso daí antes de iniciar o tratamento e até mesmo
práticas preventivas que estão sendo idealizadas aí, principalmente pelo pessoal da Otorrino, né? Bom, aí, indo mais em frente, então você vê que a coisa não para por aí. Outros tecidos com DNA de HPV. Então, vem a primeira observação aí, gente. Quando se começou a pesquisar HPV, tudo foi pelo cervical. Então, cervical é o modelo que serve para todos os outros tecidos. E aí, a ideia era, vamos procurar DNA de HPV, porque aí a gente sabe se tem HPV desenvolvendo tumor naquele tecido. E aí a coisa não foi bem assim, não. Vou explicar por que já já. Mas onde é que você encontra DNA de HPV? Nos ovários, no endométrio, na placenta, no cordão umbilical, no fluido amniótico, no leite materno, tá? Inclusive, sêmen você encontra. Então, existem trabalhos que encontraram esse DNA. Mas é como eu disse, a metodologia lá no início, ela é muito importante para você detectar esse DNA de HPV e, às vezes, alguns casos negativos podem ser HPV que não estão dentro do grupo das técnicas que a gente amplifica esse DNA e identifica, como, por exemplo, a gente tem 2 grupos de primers que pega 40 tipos de HPV, que a gente chama MY e GP. Eles pegam esses 40 tipos, tá? Mas a gente sabe que não tem só 40 tipos de HPV. A gente tem catalogado, devidamente reconhecido, pelo menos 150. E em torno está chegando de novas cepas a mais de 300. Então, o que é que acontece? Nem sempre a gente identifica tudo, tá? Pode ser que tenha até mais. Inclusive, tem trabalhos mostrando que até no ato da reprodução, por exemplo, no espermatozoide, nos blastocistos implantando lá no útero, você tem pesquisas que têm encontrado pedaços, né, do genoma do HPV e com isso achando que realmente já foi uma célula que estava levando de alguém infectado os pedaços, por exemplo, de E6 e E7. Mas esses trabalhos muitos deles foram feitos há mais de 20 anos, né? Eu tenho trabalho aí no final da década de 90, outros no início de 2000, 2003, 2001, 2002, que eles precisam também ser refeitos, né? Daí vem realmente essa pergunta. Encontrar o DNA do HPV em outros tecidos é comprovar que ele é o agente etiológico? Ou seja, esses trabalhos, a maioria deles, tem feito isso, detectado e aí proposto, né? É uma hipótese que é dada, né? De que se tiver uma lesão ali, também você deve considerar o HPV. Mas vocês agora sabem que não é bem assim, porque tem vírus que integra, tem toda uma maquinaria, tem um receptor, apesar que existe, por exemplo, o HPV-31, ele usa um outro receptor, ele não usa mais o sulfato de heparano. Então, o que acontece? O HPV também muda o mecanismo dele. Então, a gente precisa entender que a maioria dos modelos experimentais do HPV foi desenvolvido para cervical. Ele está sendo adaptado para outras técnicas, mas não significa dizer que a gente está com a técnica adequada. A gente precisa entender mais. Isso tem muita coisa ainda que está obscura, né, que ainda não foi clareada dentro de HPV. Então, achar DNA de HPV, ou seja, detectar HPV, não significa dizer que o HPV está ativo ou que ele é o agente etiológico. Até porque, por exemplo, em cervical, a gente sabe que câncer de colo uterino precisa necessariamente de ter infecção por HPV. Mas não necessariamente o HPV vai fazer uma lesão ali. Ele vai precisar de quê? De persistência e cofator para isso. Então, é uma coisa que tem que se pensar muito bem antes de dizer que existe, né? Aí, alguns tecidos alvos que estão em questão. Por exemplo, pulmão. Particularmente, a gente vem trabalhando lá no laboratório fazendo pesquisa com pulmão e mama.
todos dois a gente achou DNA de HPV. Alguns a gente já procurou a expressão das oncoproteínas e achou, já tem trabalho publicado e tal. Mas agora a gente quer realmente aprofundar a questão da etiologia. A gente viu que além da expressão, né, de E6 e E7, existem os mecanismos que essas duas oncoproteínas desenvolvem, por exemplo, aquele usando a proteína do retinoblastoma, né, PRB, e a P53. Então, a gente pode pesquisar para ver como é que está isso no tecido e no RNA, para ver se tem expressão dessas proteínas. Outra coisa, procurar se existe realmente integração, fazendo, por exemplo, hibridização in situ. Então, tem uma série de técnicas que a gente tem que se cercar para poder dizer assim, olha, os tumores ou parte de tumores do pulmão, ou alguns tipos de tumores de pulmão ou de mama, tem uma relação, tem uma associação com o HPV. Então, a gente precisa ampliar isso daí, tá? E aí tem uma perguntinha aqui embaixo, ó, como o HPV acessa esses locais? Já já eu falo sobre isso. Aí, outros que necessitam de comprovação, por exemplo, pulmão e mama, tem muito trabalho, tem muita coisa sendo feita, tá? Eu vou sair daqui para melhorar. Tem muita coisa sendo feita. Então, o que acontece? Por exemplo, próstata. A gente procurou, tem um trabalho que a gente procurou detectar o HPV, mas nem isso a gente achou. Mas, se você for na literatura, tem trabalhos que achou um percentual pequeno. Mas esse percentual pequeno, será que não foi contaminação? Será que não tinha no sangue? Porque no sangue é difícil a gente encontrar, mas a gente pode encontrar. Será que era de lá? Será que aquele DNA era de lá? Pois bem, precisa se fazer mais trabalho sobre isso, precisa procurar se achar que tipo é e o que é que está acontecendo naquelas células do tumor que realmente prove que o HPV tem uma associação verdadeira com a próstata. Então, no trabalho que a gente fez, não achamos. Apesar de encontrar na literatura, alguns trabalhos relatando que você encontra no sêmen. Tireoide também a gente fez, não encontrou. Também existem trabalhos tentando associar, tá? Mas não encontramos, e a maioria dos trabalhos, tanto em próstata quanto tireoide, ninguém achou. A maioria. Fizemos um trabalho com esôfago e intestino. Os números são ainda por conta de tamanho amostral. A gente ainda não pode afirmar muita coisa. E não somente isso, porque em alguns pontos a estatística ela cabe. Mas a gente precisa provar, fazer aquelas provas que eu já falei para poder dizer que realmente esse HPV está ali trabalhando em cima disso. Então, o que é que acontece? Eu tenho algumas discordâncias. Por exemplo, tipo de amostras e locais de coleta. Então, eu posso ter amostra de sangue, que tem um percentual baixo de positividade para HPV, por isso que você dificilmente vai ver alguém fazendo teste para HPV por sangue, não se faz. Material esfoliado, por exemplo, os escovados são bons para fazer, né? Ou usando espátula, ou usando escovinha. Então, por exemplo, oral, o colo uterino, né? Outros tipos de tecidos é possível fazer. Tecido parafinado, extrair DNA para depois detectar em tecidos que foram submetidos à parafinização para fazer biópsia, por exemplo. Você pode extrair. Tecido de tumor fresco, esses são os melhores, porque não foi processado e aí você tem uma facilidade maior para acessar isso e fazer a pesquisa. As metodologias, como eu falei, a questão de ou você usar primers específicos, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa para HPV, eu uso 5 tipos de primer específico e depois eu digo que tem ou não tem. Eu não posso fazer isso, porque 5 primers não cobre todo o ranger, né? Mas eu tenho uma facilidade que hoje se publica muito perfis infectivos. Então, se eu estou trabalhando aqui em Pernambuco, o HPV que mais tem em primeiro lugar é o 16. O segundo, por exemplo, é 31. Então, é mais fácil eu trabalhar com esses daí e dar positivo do que eu trabalhar com HPV, sei lá, 70.
não vou achar muita coisa, tá certo? E também saber que, se eu estou trabalhando com lesão, a probabilidade é encontrar HPV de alto risco. Sequenciamento hoje está bem mais barato e bem mais fácil, então a turma está sequenciando todo o genoma de uma vez só. 8.000 pares de base, nesses sequenciadores novos, então principalmente no lugar que tem dinheiro, infelizmente a gente tem pouco, né? E aí você consegue identificar coisas e mutações e variantes que a gente não encontra fazendo outras técnicas, né? Então as técnicas têm limitações e por isso a gente tem resultados diferentes. Quando eu falei da orofaringe lá, de 25 a 60, 65% de variação, eu posso estar esbarrando em técnica e não na presença verdadeira do HPV, né? As condições sociodemográficas são muito importantes, porque a questão da exposição, a exposição a quê? A exposição, por exemplo, ter vários parceiros sexuais, né? Iniciar atividade sexual muito cedo, o estado nutricional, eu posso ter uma distribuição maior de HPV, incluindo esses fatores, esses cofatores, essas condições que são agravantes, né, que facilitam o desenvolvimento, né, a persistência do HPV. Em outras situações, eu tenho a questão da contaminação. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, vou dar um exemplo bem grosseiro. Eu estou pesquisando lá um material que eu acho que tem HPV, ele vem de material parafinado, eu cortei todos os blocos de parafina com a mesma navalha. Será que eu não estou contaminando cada corte daquele, por isso dá positivo? É uma hipótese. Não, a probabilidade é menor, mas é uma hipótese. Tá? A via hematogênica, que é realmente um problema, a gente não tem certeza de muita coisa. Existem alguns receptores também em linfócitos, por exemplo, e aí eu posso ter a disseminação da doença por esses linfócitos. Eu posso ter células metastáticas circulando. Então, enfim, eu posso ter algumas características que vão nos dar aí uma disseminação. Então, ó, o que é que acontece? Que meu tempo já está acabando, não é, André? Já estou atrasado, não é isso? Vou terminar. Bom, sobre vacina, né? Então, eu não vou falar sobre vacina, só vou dizer que as vacinas estão distribuídas e a gente usa aqui no Brasil, por exemplo, a quadrivalente, que pega esses dois aqui de baixo risco e dois de alto risco, é Gardasil, da Merck, né? A mesma coisa é a nonavalente, que é bem mais cara e que ainda não está fazendo parte da prevenção, né, do câncer de colo uterino. Mas ele acrescenta 31, 33, que é muito comum aqui em Pernambuco, 45, 52 e 58. As vantagens de se conhecer como funciona toda a maquinaria, né? Como é que funciona o HPV. É você depois, com essas informações, poder desenvolver prevenção através de determinados tipos de exame, principalmente a citologia. A prevenção também pela vacina, né? Melhorar a questão do tratamento e melhorar também outros tipos de diagnóstico, né? Por imagem, por aí vai, usando marcadores e tudo mais. Então, isso facilita muito. Então, na realidade, você não pode dizer atualmente que um tecido está completamente fora da questão de ter HPV associado com determinados tipos de lesão, como é o caso do pulmão. O pulmão a gente sabe que tem por conta, por exemplo, se você pode pegar uma amostra, por exemplo, de escarro e achar coilócito. Como você pode pegar um lavado brônquico e vir coilócito. Por quê? Porque onde tem áreas de metaplasia, como tem no intestino, como tem em outros lugares, como tem na parte da cavidade oral, né? Eu posso ter uma facilitação para o HPV encontrar lá seu receptor e infectar. Então, partindo desse princípio, eu tenho muita coisa para analisar ainda, eu tenho muita coisa para ver se realmente isso pode acontecer. Então, o que é que acontece? Aqui são alguns trabalhos que a gente publicou, né, os mais recentes, né? Saiu esse agora aqui no Journal of Medical Virology, que foi justamente um levantamento de perfil infectivo no Nordeste. Então, tem outros que a gente vem trabalhando, né? Tem muita coisa ainda para sair, tem um artigo sobre pulmão, tem outros aqui. Então, esses daqui foram os mais relevantes que eu coloquei. E aqui eu chego ao fim dessa pequena explanação para abrir aí para perguntas
e tentar tirar algumas dúvidas de quem estiver aí nos assistindo, né? Aí estão meus contatos, aproveitei para fazer uma propagandinha, viu, André? Me desculpe aí, dos meus 2 últimos livros, né? Um de trato genital feminino, segunda edição, e o de mama, tá? E quem quiser me achar, é muito fácil. Acessando meu site, você já tem link direto com as redes sociais, eu estou em todas lá, ou então lá na Universidade Federal de Pernambuco, onde tem o laboratório. Então, está aqui também meu e-mail. André, estou à disposição, como para o restante do pessoal aí que queira fazer algum tipo de colocação, alguma pergunta, algo que queira se aprofundar, porque como o tempo é curto, eu não pude aprofundar muito. Então, Não, mas assim, foi excelente, foi muito bom. Porque o propósito também é você provocar vamos dizer assim, o início do assunto, né? A temática, e aí as perguntas vão ajudar a direcionar para outros questionamentos, né? Que as pessoas porventura têm. Gostei bastante, não se preocupe não, fazer propaganda do seu livro é um serviço à sociedade. Então é muito obrigado. inclusive, eu conheço já a sua obra e recomendo a todos aí que estejam assistindo e as pessoas que forem assistir o vídeo durante o canal da gente no YouTube. Recomendo aí, são livros que eu considero que devem ser obrigatórios para a formação de toda pessoa que queira fazer aprendizado na área de citologia. Parabéns pela iniciativa de fazer os livros, Muito né? obrigado. E uma coisa interessante, Jacinto, muita gente quando fala em citologia, né, citologia clínica, o pessoal só pensa que o citologista clínico estuda trato genital feminino e pronto. Aí quando foi um dia, eu conversando com um colega e dizendo a ele que eu, na época de estudante de graduação, eu particularmente, eu nunca tive muita atração, né, para estudar esse assunto. Inclusive, eu terminei minha graduação achando que biomédico que só fosse essa área de atuação do citologista clínico. Quando eu descobri que o citologista clínico também atua em células de tireoide, análise de células de mama, eu comecei a abrir um pouco o espectro, achei interessante essas outras áreas. E ainda hoje, pouquíssimas pessoas sabem que a citologia clínica também adentra por essas outras áreas, né? Aí eu queria que Isso. você falasse um pouco sobre isso, sobre por que será que ainda se tem muito esse conceito de citologista clínica só para analisar essa região do trato feminino. Ainda não abriram a mente para as outras áreas. Olha, eu acredito o seguinte, eu acredito que, primeiro, essa área ela foi, durante muito tempo, praticamente exclusiva da formação em patologia, né? Então, os patologistas é que dominavam essa área, né? Ela ainda não era uma área de diagnóstico assim mais ampla, mais utilizada. Então, com o tempo, os farmacêuticos e biomédicos, principalmente, começaram a entrar, a atuar nessa área, né? Existe uma regulamentação inicial que foi para citotécnico, né? E depois os biomédicos e farmacêuticos conseguiram o direito de fazer citologia. Então, com isso, houve uma expansão acompanhado da própria citologia, porque a citologia é nova. A citologia é uma especialidade nova. Se você for observar na história da citologia, os trabalhos realmente começam com Papa Nicolau. Então, Papa Nicolau e Babs, lá na Romênia, eles que começaram a fazer esse trabalho de citologia, né? Óbvio que a gente teve alguns, digamos assim, alguns baluartes, né? Como Virchow, né? E Johannes Miller. Esses caras começaram a trabalhar com isso, mas eles eram eminentemente patologistas, aliás, histopatologistas, e eles estavam no início, não se sabia até mecanismos de carcinogênese, quase nada. Então, eles começaram a associar modificações, alterações nas células, alterações no tecidos, e aí chegaram a formular algumas coisas, mas como uma rotina, uma coisa, digamos, padronizada, reprodutível, porque um método ele é considerado método quando ele é reprodutível, né? Eu te passo as coordenadas, te mando o material, você lê, entre aspas, igual ao que eu li. Então, isso é o que a gente chama reprodutibilidade. E aí, durante muito tempo, até a coleta da citologia era errada. Errada por quê? Porque ela dava muito falso negativo. Esse foi o maior problema de Papa Nicolau durante 17 anos para provar que o método dele era bom.
mas ele não colhia usando como a gente usa espátula e escovinha, ele colhia secreção com pipeta de Pasteur, não usava espéculo no início. Então, essas coisas foram se modernizando. Por quê? Porque o conhecimento, esse estudo contínuo, foi dizendo, olha, eu preciso disso, eu não posso fazer coleta de determinada maneira. Então, essa evolução foi trazendo conhecimento, para você ter ideia, até livros aqui no Brasil era difícil. Ou você importava, ou usava um ou dois livros em espanhol. Nem português tinha, era inglês e espanhol. Então, tinha um livro do Ayala, tinha um livro do Takahashi em inglês e tinha um Atlas do Hussein. Aí depois foi chegando outras coisas. Chegando, não tinha nada. Eu me lembro quando eu comecei a estudar lá na Federal, e olha, eu não sou tão velho assim, não. Eu concluí em 94, né? Mas eu sofria, não tinha. Primeiro, não é como hoje, né? Você vai para a internet, eu quero estudar isso. Tem tudo na internet, né? Eu estou cursando citologia, eu quero fazer um curso online. Tem curso online, tem livro, tem tudo, pô. Mas não tinha nada disso. Então, a gente tinha que ir atrás de alguém que tivesse a boa vontade, ou então que facilitasse teu acesso ao laboratório e você se virava. Era dessa maneira. Então, por isso que no final da década de 90 foi que a citologia começou a ampliar mesmo para valer, e hoje você tem vários eventos, muitos livros, a coisa está cada vez maior. Só que a gente precisa explorar também as outras citologias, né? Precisa explorar o que tem uma demanda menor, não pode ficar só na citologia cervical. Tem mama, tem líquidos, tem tireoide, tem a parte pulmonar, né? Tem a parte por exemplo, alguns tipos de abscessos, citologia oral e por aí vai, né? Onde tem célula, você pode fazer citologia. É interessantíssimo explicar isso. E que é interessante também que os professores, né, de um modo geral, nas suas instituições de ensino superior, tentem abordar também esses outros universos, né, para poder formar um leque de pessoas aí que também abordem essas outras células, né, outros meios aí de pesquisa. Tem uma pergunta Isso. aqui já no chat, lembrando que quem quiser fazer pergunta, por gentileza, façam no chat, para poder não ficar muito tumultuada a tela. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte: qual a chance ou possibilidade de um recém-nascido pegar HPV através da mãe, mesmo essa mãe tendo HPV além da região cervical? Olha, eu não tenho esse percentual aqui, mas há uma chance. Por exemplo, se ela não tem HPV, se ela não teve HPV, vamos supor que a gente conseguisse analisar essa hipótese. Fez líquido amniótico, estava tudo negativo. Aí, no caso, você tem duas situações, que é aquela que eu falei, de transplacentária, né, de contaminação, e tem a contaminação pós-nascimento, né? Por exemplo, na amamentação. Na amamentação, a facilidade é maior, por quê? Porque existem as fissuras que são formadas, né, e no próprio leite que pode trazer o HPV. Então, no leite materno, já foi identificado em alguns trabalhos a presença do DNA de HPV. Se era uma partícula viral ou não, aí é outra história, mas foi identificado. Mas tem um detalhe maior, o contato do recém-nascido com a mãe, que também abre a facilidade de ter essa transmissão. Então, em matéria de percentual, é muito baixo, tá? É muito baixo essa contaminação transplacentária, mas tem. E através do leite materno também. Então, assim, é porque uma coisa envolve várias variáveis, né? Então, o ideal seria, apesar que a gente tem que levar em conta que o HPV, ele também pode sumir do corpo, né? A gente pode ter um estado imunológico bom e esse HPV, você fazer um teste, dá negativo, depois não está mais lá. Então, o ideal seria assim. Mas, às vezes, você não consegue, passa muito tempo com esse HPV. Quando seu sistema imunológico cai, ele reacende, né? Ele aparece. Tá? Deixar registrado que essa pergunta foi feita pelo J. Valber Gonçalves, que eu esqueci de citar, peço desculpas a ele. Aí tem uma pergunta aqui também muito, eu diria que bem, um nível muito bom, a pergunta aqui para você, da Monique Oliveira. Ela botou o seguinte: li em um artigo que a proteína E6 do HPV não se liga ao TP73, permitindo que este último
desempenhasse seu papel de supressão tumoral. Mas, no geral, leio bastante que a E6 e E7 interagem, sim, com proteínas que regulam o ciclo celular. Pode me tirar essa dúvida? Boa pergunta, hein? Olha, é boa, é boa. Boa pergunta, gostei. Veja só, eu até mostrei no slide aqui um detalhezinho, deixa eu até voltar aqui, que eu acho que dá para... que nessa figura tem um detalhezinho aqui interessante. Deixa eu ver se eu botei. Peraí. Ah, não. Não está aqui. Tem a questão das regiões promotoras, né, do vírus, que elas têm uma influência muito grande nessa interação, né? Então, assim, se você observar... Ah, tem uma outra figura que está aqui. Olha, eu sabia que essa ia servir, né? Tá aqui, cadê? Deixa eu ver se eu botei ele aqui. Não botei. Deixa quieto. A questão é o seguinte, as vias que a E6 e a E7 interagem, elas não somente há uma interação direta, né? Você tem algumas vias que você faz uma inibição ou estimulação em alguma outra molécula, e essa molécula tem um papel, né, inibitório ou não, né, dessa outra molécula. Então, a gente tem várias vias dessas envolvidas no HPV, né? E dentro disso daí, além de tudo, eu tenho mecanismos de metilação, mecanismos ligados à superexpressão, eu tenho supressores que são expressos, oncoproteínas do próprio, né, do próprio genoma que a gente tem, que essas proteínas se desencadeiam, mas em relação a TP73, existem alguns trabalhos que usam essa interação e outros não. Então, assim, se você pegar, por exemplo, tem um artigo um artigo de revisão que foi feito em 2008, salvo engano, escrito pelo Prêmio Nobel de Medicina com HPV, que é o Zuhausen. Esse artigo ele é muito bom, ele está na Nature Review, e é fácil de você achar. Se você botar Zuhausen, que é esse alemão, o autor, e ele é autor único, e botar lá HPV, você vai achar esse artigo rapidinho. É um artigo clássico. Nele, ele fala dessas vias e fala justamente da interação que pode existir. Então, assim, quando ela pergunta aqui, mas no geral, leio bastante que a E6 e a E7 interagem sim com proteínas que regulam o ciclo celular. Essa segunda parte da pergunta dela está relacionada justamente àquilo que eu falei, né? Por exemplo, se eu preciso passar da fase G1 para a fase S, eu preciso checar se isso daí está correto. Então, o que é que acontece? A P53 vai fazer esse trabalho. E a proteína E6 é que vai alterar a atividade da P53. Então, não vai pegar essa célula e disparar um mecanismo apoptótico quando verificar que existe alteração naquela maquinaria para fazer a síntese de DNA. E vai deixar passar. Aí ela vai fazer a síntese de DNA, depois ela vai passar para a fase G2. Então, essa fase vai se preparar para fazer mitose, ou seja, de uma célula eu vou gerar duas. Tá? Quando passa, antes de chegar nisso, precisa de outro ponto de checagem. Então, esse ponto de checagem é feito com a PRB. Então, a PRB vai verificar se realmente pode ir fazer a mitose. Se a mitose, se o DNA está todo ok, se foi tudo replicado, está tudo certinho, então ela passa para a mitose. Se não, ela entra em apoptose. Aí o que acontece? A PRB não vai funcionar, porque ela sofre um processo que a gente chama de ubiquitinação, e aí não dá mais certo, ela não se liga
a molécula é 2F. E aí o que é que acontece? Não tem atividade. Não tendo atividade, essa célula vai reproduzir mutada. Então, no HPV, a gente classifica, inclusive, assim. Vou dar um exemplo. Você tem HPV 1, 2, 3, 4, numérico. Esses HPVs são numéricos porque no pedaço do gene L1 existe uma área conservada. Então, essa área, quando ela difere de um outro HPV em 10% acima, de 10% para cima, você tem um outro HPV. Se ela difere até 2%, você tem simplesmente uma mutação. A gente diz os nucleotídeos, né? E se está de 2 até próximo a 10, né? Antes de 10, né? Porque 10 para cima seria outro vírus, será uma variante. Então, eu tenho mutação, variante e um HPV novo. Então, é assim que difere. Então, os HPVs, eles têm essas diferenças. Então, quando alguém publica um artigo descrevendo uma via dessa, é muito importante, quando você for ler, no caso Monique, quando você for ler, veja qual foi o HPV estudado, porque 16 e 18 é o clássico, você vai ver que bate tudo isso aí que você falou, do TP73. Mas veja, por exemplo, os artigos que foram trabalhados com HPV 31, por exemplo, veja como é que o artigo se expressa, como é que ele mostra. Então, o tipo de HPV, ele é assim, ele muda. Inclusive, E6 e E7 nem sempre tem uma atuação. O mais clássico é alto risco e baixo risco. O baixo risco não faz isso que o alto risco faz com E6 e E7. Só que tem alguns outros vírus de alto risco que o mecanismo é um pouquinho diferente. Então tem que dar uma olhada em cada um. Não sei se eu consegui responder, mas... Eu lembro que na época que eu estava acompanhando o desenvolvimento do trabalho do nosso amigo Francisco, a gente quebrou bastante a cabeça para entender esse mecanismo molecular aí, ubiquitinação, eita, que foi um... A gente leu muito artigo. Você... E Zuhausen, a gente já estava íntimo, já está chamando de Zu. Zu, né? Zuhausen, inclusive você teve a oportunidade de conhecê-lo, não foi? Foi. E felizmente ele faleceu há poucos anos, não faz nem tanto tempo. Não, ele não. Quem faleceu foi da citologia, foi o COIS. Ah, sim, eu confundi. 2012. Ele, Ah, inclusive, ia ser homenageado no Congresso em Las Vegas, no Congresso da Sociedade Americana. E eu estava doido para ver, que eu fui para esse congresso. Quando eu estava no congresso, aí deram a notícia que ele não ia participar mais, porque ele tinha falecido. Então, e, foi assim, toda a solenidade foi para ele lá, mas, infelizmente, eu não tive esse prazer de vê-lo, pelo menos, né? e uma coisa que a gente tem que fazer, né? Valorizar esses grandes cientistas, esses grandes nomes em vida, né? Para a gente não ter que É. ficar valorizando póstumo, né? A gente tem Fazer tentado fazer selfies isso. também, né? É verdade. A gente tem tentado fazer muito isso aqui na nossa atual gestão da biomedicina. A gente fez umas homenagens a alguns grandes nomes aí antigos. Infelizmente, a gente não teve a oportunidade em tempo de fazer do nosso grande amigo Nicodemos, mas a É gente verdade. tentou fazer alguma coisa aí póstuma à altura dele, que é um grande É, nome nosso, né? Na patologia, é. convivemos com ele lá. E foi biomédico também, né? Começou Pois como é. biomédico e depois foi médico, virou médico. Ele tem uma história muito interessante sobre esse ponto de vista do ingresso da patologia, né? Porque a gente, nessa época dele, né, na verdade, nenhum não médico podia fazer patologia, né? Isso. Eu posso dizer que ele foi a pedra fundamental, porque ele insistiu, ele fazia tinha uma certa habilidade, o pessoal reconhecia, mas não dava a ele a oportunidade por ele não ser médico. Aí depois ele fez medicina e depois ele ajudou a abrir as portas para os não médicos também se ingressarem na patologia. E veja que é a vida. Hoje, o departamento de patologia praticamente não tem médicos, né? É, as coisas mudaram bastante, viu? Pois é interessante isso. Mas Mas voltando, a convivência melhorou entre biomédico, médico, farmacêutico. é verdade, Hoje se trabalha em mais harmonia, né? é verdade. Existe eu acho que eles perceberam o quanto as outras profissões também ajudam a engrandecer eles, né? E isso, sem dúvida, sem O dúvida. network aí é fundamental. É, tem uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Até um certo tempo atrás, o pessoal batia muito nessa tecla de que a citologia era completamente soberana para fazer o diagnóstico. Só que hoje a gente vê um avanço muito grande nesse viés molecular, né, nos diagnósticos moleculares. Agora,
Hoje, a gente pode dizer ainda que a citologia é completamente soberana no diagnóstico, ou você acha que é fundamental, é necessário, é condição sine qua non para o diagnóstico, o envolvimento das técnicas moleculares? Olha, eu vou dizer o seguinte, que ela em alguns casos, ela pode fechar um diagnóstico, em outros não. Ela contribui com outras técnicas. Por exemplo, mama. Mama não existe mais esse negócio de diagnóstico. Diagnóstico é a junção do exame clínico, exame de imagem e exame morfológico. Assim como em alguns outros tipos de lesões. E até mesmo em cervical, existem alguns momentos que você precisa de mais uma técnica. Por exemplo, às vezes você tem uma dúvida sobre a localização da lesão. Será que é uma lesão endometrial, endocervical, ou até mesmo uma lesão escamosa? Então, hoje mesmo, à tarde, eu assisti um webinário da Sociedade Americana e foram mostrados alguns casos bem interessantes e tinha um caso desse, né, que só depois que foi feito, no caso de histologia cervical, foi feito o histopatológico, se fechou o diagnóstico. E mesmo assim, no histopatológico, o tumor era indiferenciado. Simplesmente o diagnóstico ele foi limitado, né? E aí a citologia deu que era um adeno, mas que tinha também uma lesão escamosa. No histopatológico se definiu que era um adeno, mas não sabia se era endometrial ou endocervical. Precisaria, né, porque ele estava pobremente diferenciado. E aí vem a parte molecular. Nesse caso, a parte molecular vai fazer um perfil do que se aproxima mais. Será que os marcadores que eu vou usar, eles vão marcar mais para endocervical, endometrial, ou metástase, ou algo parecido? Será que aquele tumor não veio de outro lugar? Isso eu estou falando de cervical, que você diz, mas tem um útero e tal. Mas é importante a gente saber qual o tipo de lesão, porque o tratamento pode ser direcionado sem falar que você pode ter uma metástase, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, analisar líquidos cavitários, aí é que a coisa fica complicada. Por exemplo, líquido peritoneal. Você viu uma célula tumoral lá que não é uma célula mesotelial. Então, é um outro tumor. É uma segunda população de célula. Aí você vai dizer que aquela célula é de onde? Mas ela tem características de célula glandular. Beleza, tem célula glandular que pode ser arrastada ali de várias maneiras. E outra, se o tumor começar a ficar moderadamente ou indiferenciado, você não vai reconhecer de onde veio aquela célula. Então, você precisa da biologia molecular. Então, hoje, tanto juntando citologia com marcador tumoral, com algumas mutações, você consegue fechar muita coisa e aí ajudar no tratamento. Então, o que é que o clínico vai pegar, o oncologista vai pegar? Isso aí vai juntar tudo para poder saber como é que ele vai proceder, como é que ele vai trabalhar nesse sentido. Então, essa Qual que questão você de acha, ser então? soberano é complicado. Isso é complicado. Mas como é que você acha, então, esse contexto para o SUS? Você acha que dá para aplicar isso no SUS? Olha, eu não queria entrar nesse mérito, não, mas eu acho complicado, porque é difícil para que, principalmente atualmente, se entenda a importância que é um diagnóstico bem, muita acurácia, porque não se entende bem que se você tem um diagnóstico bem feito, você tem um tratamento otimizado, você diminui custo, você diminui a permanência do paciente no hospital, o gasto de hotelaria que a gente chama, né, no É. hospital, o gasto do tratamento. Por exemplo, mulheres fazem citologia todo ano aqui no Brasil, porque não existe um sistema informatizado que diga, olha, você já fez 2 negativos, só precisa fazer a cada 3 anos. Sua idade é tal, só precisa disso. Então, você não consegue controlar. Então, a mesma coisa por exemplo, como é que a gente vai controlar os exames que vão ser solicitados, né? E são exames caros, né? Os marcadores tumorais são feitos, na maioria das vezes, por imunohistoquímica. Os anticorpos são caríssimos e perecíveis em pouco tempo. Então, eu acho que no SUS vai ser complicado você fazer isso. Apesar de saúde ser um direito de todos e um dever do Estado, o paciente vai ter que entrar na justiça para poder o governo custear o tratamento dele em uma clínica particular. É o jeito. A gente está numa situação política ainda muito complicada. Tá, Tem muito. mais algumas leituras aqui. Tem mais gente querendo fazer pergunta. Eu vi alguns levantando a mão. Relembrando, quem for querer fazer pergunta, façam no chat.
Aí a gente vai ler aqui o chat, todas as perguntas que foram encaminhadas. Aqui tem um comentário do nosso amigo Carlos Danilo, né, parabenizando sua explanação, parabenizando a iniciativa do Talk Show. Obrigado. Carlos Danilo, que é um dos gêmeos da biomedicina. Ah, um grande abraço para ele. É o nosso amigo aí. Ele fez uma pergunta aqui, ó. Os HPVs, principalmente os tipos 16 e 18, possuem a capacidade de integrar-se ao genoma do hospedeiro e, com isso, promove a transcrição de oncogenes. Mas gostaria de saber se o câncer de colo uterino tem associação também com mutações em genes supressores de tumor ou genes de reparo de DNA. Boa. E não que ele tenha o... Porque é o seguinte, se a gente considerar que o HPV ele é a condição necessária para o câncer de colo uterino, o que é que a gente pensa? O HPV, ele tem realmente, ele pode, faz com que o genoma entre em instabilidade. Então, o sistema de reparo não é suficiente para tirar ele dessa instabilidade. E é isso que provoca todo o disparo da carcinogênese, né? Então, assim, e outra coisa, a mutação de genes supressores não necessariamente eu me lembre que há, né, que há essa mutação, mas há uma modulação nesses genes supressores de tumores que vai realmente alterar. E nessa aqui tem algumas vias que vão justamente, né, como, cadê ele aqui? Cadê o BCL2, né? Tem outras também, como, cadê mais? Cadê? Enfim, as duas condições acontecem por conta do HPV. Tá? Agora, as duas não, uma. Mas com relação aos genes supressores de tumor, eles são alterados. Por quê? Porque você mexe na região, nas SP1, nas regiões promotoras desses genes. Ótimo. Nosso amigo agora, Fábio Colseiro. Aí é gente muito boa, viu? Grande amigo nosso. Existe Isso. risco de. Essa pergunta que ele fez, eu acredito que você chegou a comentar um pouco, que tem a ver um pouco Uhum. com a pergunta, a primeira, inclusive, que foi feita. Existe risco de transmissão dos bebês contra HPV pelo canal do parto quando as mães têm verruga? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Mas não é aquele negócio assim que como 2 mais 2 são 4, não. O risco existe, alguns trabalhos já tratam disso, inclusive um aluno, um ex-aluno que ia fazer doutorado, a gente estava desenvolvendo justamente um trabalho para pegar isso, né? HPV em placenta, em canal, em cordão umbilical e durante o parto, né? Mas infelizmente não deu certo, as coisas são muito difíceis para a gente conseguir colaboração, né, nos hospitais e tal. A gente abandonou o projeto, deixou o projeto de lado, mas era justamente para dar uma analisada nessa lacuna que tem. A quantidade de trabalho ainda é muito pouca para garantir isso, mas teoricamente existe. A gente tem que mudar um pouco essa cultura ainda aqui, né, no Tem. nosso meio de colaboração. As pessoas ainda são muito departamentalizadas, né? Parece que elas Isso. querem fazer tudo só e pronto. E não entende que se houver esse mútuo contato entre os departamentos, a gente consegue engrandecer a todos e Isso. a ciência, né? Lá Mas fora vamos se lá. faz assim, viu? Pois é, lá fora se faz assim. Aqui a gente ainda está um pouquinho atrasado, talvez algumas décadas, mas vamos lá. Tem um amigo aqui, o Dorivaldo. Dorivaldo, ele é lá do sindicato, recém-criado sindicato no Pará, que a gente do sindicato de Pernambuco deu uma força aí tentando colaborar com alguns documentos e ele conseguiu e está firme e forte lá contra toda a Que política bom. nacional, né? Conseguiu fundar um sindicato no Pará e é um grande É, militante da biomedicina lá no Pará. é E um ele fez uma guerreiro. pergunta aqui: qual seria a possibilidade de você ir a Belém para o primeiro encontro estadual de biomédicos no estado do Pará? Acho que depois vocês conversam, né? Nos bastidores aí. 100%, 100%. O Pará é uma terra muito, muito interessante. Eu gosto demais de ir para lá. É uma culinária fantástica, um povo maravilhoso. Aí aqui, Manda um e-mail para mim e a gente combina, né? Tomara que essa pandemia passe, né? Para a gente é, poder eu, voltar à eu rotina, faço o né? contato de você e do Orivaldo aí para vocês
Tá tocar certo. essa possibilidade. Já agradeço o convite. A Lorena aqui agradecendo pelo talk show, porque é lá do Ceará, uma biomédica que atua lá em Fortaleza. Mauro Terra, nosso amigo Mauro Terra, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, parabéns pela iniciativa. Ouvir Jacinto sempre é algo excepcional. Lembra do Mauro? Está lá no Eu, nosso congresso de João Pessoa. isso. Grande abraço para Mauro, rapaz. Inclusive, é ele que faz sempre bota umas frases legais, interessantes, com as fotos É, no grupo, né? do brinde. No grupo do WhatsApp, da O ABC, se eu não me brinde. engano. Brinde à biomedicina. É. Lorena também, um abraço para Lorena, muito obrigado pela presença. Pronto, tem o Dorivaldo aí, botou o e-mail dele, ó. Tá aqui, o e-mail que ele Certo. colocou. O Valber agradecendo aí pela palestra. Eu não sei quanto tempo, eu confesso que eu terminei, perdi um pouco aqui o tempo da nossa conversa, mas eu acho que a gente conseguiu fazer uma excelente abordagem. Já estamos fazendo uma hora, um pouco mais de uma hora, na verdade. A vantagem Uhum. do Zoom, dessa ferramenta que a gente está usando, é essa. É porque eu acho que, além de permitir que a pessoa explane, né, sua tela, faça a abordagem aí de slides, diferente do Instagram, que é um pouco mais restrito para isso, ele também permite que pessoas obrigatoriamente não tenham redes sociais, né? Que tem gente que não gosta, não quer ter Instagram. E de repente perde a oportunidade de discutir, de participar de um debate, porque não tem no Instagram e se sente obrigado a ter uma rede social. Eu acho que ninguém é obrigado a ter rede social. E aí a gente está Isso. fazendo por esse veículo com esse intuito, né? De poder democratizar um pouco mais o acesso, né? E Uhum. também porque essa imagem, esse vídeo, essa conversa toda, junto com a sua explanação, é possível a gente transportar esse vídeo para o YouTube. E aí, de repente, alguém que, de forma alguma, pronto, a Regina Diego, lá de Fortaleza, disse, poxa, eu queria muito assistir, mas eu só vou estar liberado a partir das 9 horas. Mas aí ela entra no canal do YouTube da gente e assiste. Né? Não vai poder interagir, obviamente, mas vai poder assistir. Inclusive, pode até Isso. deixar a pergunta lá no YouTube, de repente a gente capta a É. pergunta e descobre aí alguma coisa. Mas eu acho que a missão foi cumprida. Teremos outros, e outros com você também, certamente, em outros momentos aí oportunos. Quero agradecer pela sua sempre disponibilidade. Você é um cara que está sempre disposto a engrandecer a biomedicina e a debater ciência, né? Porque a gente está, mais do que tudo aqui, debatendo ciência e democratizar o conhecimento. Isso daí é fundamental. Nem todo mundo está disposto a isso. Então, quero agradecer pela sua disponibilidade, Jacir. Que é isso, quem agradece sou eu pelo convite e também parabenizar você com essa sua iniciativa muito boa. Estou vendo que está havendo uma interação realmente com os biomédicos, principalmente, né, já que é um evento é, proporcionado, proporcionado pelo Conselho, mas que é aberto para todo mundo. Então, falando especificamente sobre biomédico, o que eu tenho visto é realmente uma participação mais efetiva do Conselho, de todos os biomédicos do Brasil se falando e tal. Óbvio, a gente tem todas as dificuldades, ninguém pode mudar as coisas da noite para o dia, mas eu tenho visto uma melhora muito grande, significativa, uma busca pelo um olhar mais profissional dentro da classe. Então, eu parabenizo todos vocês lá, você, o Djaí, todo mundo lá do Conselho. Muito obrigado, Jacinto. Então, vamos encerrar. Se quiser dar uma mensagem aí, de alguma frase aí, alguma coisa que você queira dizer para deixar aí como final, grande final, né? Grande finale. Não, eu queria dizer para quem está principalmente ainda no caminho, né, dessa jornada aí de se tornar um profissional devidamente qualificado e que escolher uma das áreas que leve bem o curso a sério, que procure depois fazer uma pós, que invista bastante, principalmente quando você tiver nos 3 ou 4 primeiros, né, períodos, é a base de todo profissional que você vai ser nessa fase aí, os 3 primeiros períodos, né? Se você for bom nisso, você vai ter facilidade em todo o restante da sua carreira. E leve muito bem a sério, não deixe ser explorado, se considere realmente um profissional, porque a gente estuda, tem disciplinas muito bem encaixadas para que você se torne um bom profissional, para atuar
de uma forma multidisciplinar. Então, em um hospital, em uma clínica, em um laboratório, não existe só um tipo de profissional, existem todos os profissionais, inclusive os profissionais da parte mais básica, que também têm lá seus méritos. Então, respeito para ter respeito, né? Queria deixar essa mensagem aí. Pronto, valeu, grande Jacinto, muito obrigado. E até próximas oportunidades. E lembrando, todas as quartas-feiras, às 20 horas, sempre às 20 horas, vai ter esse talk show biomédico, sempre. A próxima, né, já está agendada, vai ser com um amigo nosso lá da UFPE também, o Bruno Severo, para falar um Muito pouco aí bem. sobre felicidade, especialmente dentro desse ambiente aí da pandemia, de isolamento social. Ele que já está propagando bastante essa questão, né, da felicidade. Ele é o nosso Precisamos. convidado próximo. Estão precisando disso cada vez mais, não é verdade? Valeu, grande Jacinto. Abração para você, um abraço virtual e até a próxima. Grande abraço a todos.